Alexandro Ribeiro. Leo Ortiz. Marquinhos. Quantas vezes você já não viu esse tipo de vídeo? De reação de um jogador após uma convocação para a seleção brasileira de futebol. É uma cena comum, a família reunida, a TV ligada, um pouco de tensão e depois a emoção explodindo no ar. Um quadro que é mais comum em véspera de Copa do Mundo, mas que em primeiras convocações também acontecem bastante. O jogador tá na pré-lista da seleção, vem jogando muito bem e sabe que é uma questão de tempo para que ele receba a sua chance na seleção brasileira. Às vezes acontece uma injustiça, sim, do cara tá jogando muita bola e ser completamente ignorado pela seleção. Mas o mais normal é que um jogador em boa fase receba a sua chance na seleção brasileira principal. Só que a convocação do Alexandro é a prova viva do porquê a gente ama tanto o futebol, do porquê esse esporte tem o poder de mudar a vida das pessoas e é muito, mas muito mais do que um jogo. Esse choro, essa alegria, essa surpresa é completamente justificável, porque o zagueiro era praticamente impossível para ele chegar onde ele chegou, onde ele está hoje. Era praticamente impossível ouvir o seu nome saindo da boca do Carlo Ancelotti. Mas você sabe por que é que eu tô falando isso? Sabe do que é que eu tô falando? O que foi que aconteceu e quem é esse zagueiro que o Ancelotti convocou? Fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, cara, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? Primeira convocação. Me ha ayudado Branco para decir esto, ¿verdad? Alexandro Ribeiro Lille. Muita gente entendeu pouco do que o Ancelotti falou na sua primeira coletiva pela seleção brasileira. E quando olharam a lista de convocados com mais calma, perceberam que o nome do Alexandro na lista fazia pouquíssimo sentido. E eu digo muita gente porque poucos acompanham o futebol europeu de fato. Quem é esse cara? Onde é que ele joga? Essa pergunta não é de forma nenhuma uma ofensa para o zagueiro, que sabe muito bem que no futebol brasileiro ele nunca foi reconhecido porque nunca teve chances de mostrar o seu potencial. Com passagem nas categorias de base do Flamengo e outros clubes do Rio de Janeiro, o zagueiro teve uma infância muito difícil, daquelas que a gente sabe muito bem que milhões de meninos brasileiros vivem. Uma realidade de meninos que sabe que só o futebol pode mudar suas vidas, pois esperando pelo governo por educação e oportunidades dignas de trabalho, eles jamais chegariam em lugar algum. O Alexandro hoje tem 25 anos, é zagueiro do Lille, um time grande na França que disputou a Champions League nessa temporada, que ganhou do Real Madrid nessa temporada com o Alexandro em campo e jogando muita bola. E não ganhou um jogo qualquer, ganhou um jogo de Champions League em que o zagueiro anulou completamente o ataque do Real Madrid depois que foi provocado pelo Vinícius Júnior. Mas não vai pensar você que o Vinícius Júnior foi lá, empurrou, cutucou, xingou, cuspiu no cara, nada disso, meu irmão. O Vinícius provocou ele, mas do lado positivo.
O Vini foi até o Alexandro antes do jogo e deu um abraço nele. Disse que era bom ver ele ali, lembrou de quando eles jogaram juntos na base do Flamengo. Os dois vindo de uma infância complicada, aquele abraço do Vini motivou ainda mais o Alexandro, que se sentiu grande, se sentiu feliz, prestigiado mesmo depois de 10 anos. O Vinícius Júnior, camisa 7 do Real Madrid, melhor jogador do mundo, se lembrou dele. Pro Vini foi um péssimo negócio, porque o cara fez uma baita de uma partida, acabou com o ataque do Real Madrid, o Lille venceu por 1-0, somou pontos, mas cara, a vitória pro Vini e pro Alexandro vai muito além do que aconteceu no campo de futebol. Depois do jogo, se juntaram, bateram papo, conversaram por horas sobre a vida. Uma vida que, diferente do Vini Júnior, o Alexandro não seguiu no Flamengo. Logo na base foi dispensado, passou em diversos outros clubes fazendo teste, em alguns era aprovado, mas a decisão de quase todos era de dispensar o jogador, porque não estavam precisando de ninguém naquela posição, porque não podiam gastar na contratação de mais jogadores na base, e assim ele foi ficando sem clube, ficando sem tempo e perdeu quase 1 ano e meio parado, longe do futebol. Trabalhou no lixão, fez bicos, jogou na várzea, ainda um menino e já com tanta responsabilidade nas costas. Você não desistiu em nenhum momento, assim. Cara, 1 ano e meio parado, tempo em assim, Portugal, assim. Pode falar. Assim, eu não vou mentir nas coisas que eu falo, né? Em tudo que eu falo. Eu não vou chegar pra você aqui e falar que, pô, eu fui forte, isso. Não foi, mano. Porque não tem como. Uma coisa é você levou um não, depois conseguiu um clube e fez a tua carreira. Foi uma sequência, sabe, de 1 ano e meio, passando em 8 clubes, fazendo mais 2 no mesmo clube, então somando aí foram 10 avaliações, 10, 11 avaliações. Então, quando tu vem numa série de não, você não vai ficar aqui, não queremos você, não. Chega no final, aquilo sabe? Você perde a esperança, você fica... Não tem como, nós somos seres humanos, então teve muitos momentos que eu fiquei muito triste, muito abalado, porque mais uma vez eu estava voltando para casa de mala vazia, entendeu? Chegava em casa, ficava chorando, me julgando, pensando que não tinha as condições, a qualidade de estar nesses clubes, mas eu sempre me reergui quando eu via a minha família, sabe? Porque na situação que a gente estava era muito precária, sabe? E eu queria poder tirar minha família dessa situação. Então, mesmo que aquilo me entristecesse, me desanimasse, eu perdesse o foco, mas quando eu via minha família abrindo a geladeira, não tendo nada para comer, abrindo o armário, não tinha um biscoito, aquela situação que era negativa, eu transformava em positiva, sabe? Para poder me reerguer, sabe? Então foi essa falta de tudo dentro da minha casa, do básico, que eu fiz como se fosse positivo. Meio que eu menti para mim mesmo, mesmo sabendo que as coisas... Mesmo que eu sabia que talvez as coisas não poderiam acontecer, mas eu acreditei e reacreditei, na verdade, eu voltei a acreditar e fiz as coisas acontecer, sabe? Então, sim, eu desisti, mas com as dificuldades que eu passei dentro de casa, eu via meus irmãos, eu tornei isso a minha força, sabe? E foi essa a diferença, que muitas pessoas, quando passam coisas difíceis, né? Coisas assim, desistem. Ok, não consigo, não dá. Mas se pensado numa forma clara, se a gente ter aquela positividade e acreditar, a gente consegue, sabe? Da mesma forma que eu consegui tirar minha família dessa situação, eu tornei o negativo em positivo, tá entendendo? E as coisas aconteceram. Foi em 2019 que apareceu um convite para ele inusitado, para defender o Praiense de Portugal. E olha, pode até não parecer a melhor oportunidade do mundo, mas para quem tá acostumado a não ter oportunidade nenhuma,
qualquer chance pequena que apareça é a maior oportunidade da vida, meu velho. Quando você vem de baixo, aprende a trabalhar com o que tem, sem reclamar do que não veio. O Alexandro passou 3 anos roendo o osso, jogando em times pequenos de Portugal, Praiense, Amora, Chaves, só que o que para muitos podia ser roer o osso, para ele era um banquete. E quem sabia o que ele precisava, entendia muito bem que ele ia fazer aquilo quantas vezes fosse preciso para mudar a sua realidade, para mudar a realidade da família dele. Em 2022, depois de 3 anos sofrendo, lutando, brigando pela sua chance, pelo seu espaço em times pequenos do futebol de Portugal, ele conseguiu a grande chance da sua vida. Chamou a atenção e foi contratado pelo Lille da França. Iria jogar numa liga importante, num clube de expressão. Era a grande chance da carreira dele. E o garoto brasileiro, que chegou desacreditado, sem valor algum no futebol português, se tornou referência no futebol francês. Zagueiro técnico, rápido, forte, raçudo, com uma vontade incomparável. De desacreditado e sem valor algum, para um zagueiro que hoje é avaliado em 15 milhões de euros, quase 100 milhões de reais. Pois é, meus amigos, um zagueiro que disputa a Champions League, um zagueiro que agora foi convocado para a seleção brasileira de futebol, merecidamente. Foi convocado para a maior seleção do mundo. Alex, como é que tá sendo aí nessa emoção, esse momento da convocação? E que tá esse sentimento aí seu? Bom, imenso aqui, muita alegria. Ser a primeira vez convocado para a seleção brasileira. Estou muito feliz. Aqui em casa, com a minha família, estávamos todos ansiosos para esse momento. Vim trabalhando muito para isso. E graças a Deus pude ser honrado com essa comunicação. Estou muito feliz. Obrigado a todos que me apoiaram e se me deram possibilidade em mim. E agora, seguimos na seleção. Eu sei que às vezes a gente fica tão saturado com tudo do futebol que a gente esquece o quanto esse esporte tem o poder de mudar vidas. Às vezes a gente esquece o quanto uma bola pode mudar completamente a história de um menino, de uma família, de toda uma comunidade. Mas é sempre bom lembrar que às vezes uma bola, um menino, pode mudar a história de um país inteiro. E talvez só a história desse menino possa mudar até a sua forma inteira de mudar o mundo. O Alexandro mereceu demais essa convocação para a seleção. Vem jogando muita bola no Lille e merece chegar onde chegou. Tem uma história linda no futebol, uma história linda de vida. E o mais bacana de tudo isso, o mais legal, é que toda essa história tá só começando e tem um monte de páginas em branco bacanas pra gente preencher com histórias maravilhosas e contar aqui no canal. Toda a sorte do mundo pro Alexandro com a camisa da seleção brasileira e por onde quer que ele passe. Mas e você, sabia da história desse zagueiro? Um cara que chegou a ser dispensado do futebol, que trabalhou no lixão, que veio de uma realidade tão difícil e aí, cara, hoje é convocado para a seleção. O Ancelotti tá aí, é uma nova página na seleção brasileira, novos rostos. Por que não? Por que não acreditar que esse pode ser o começo de uma história que a gente vai contar por muito tempo? Mas você, o que pensa disso? Comenta aí, quero saber a sua opinião, se você conhecia o zagueiro, o que você acha? Quero saber o que você pensa, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!